Você já deve ter ouvido falar numa frase muito popular que é a seguinte: a primeira impressão é aquela que fica. Isso tem um pouco de verdade na nossa vida no geral e em redação não é muito diferente. Então, eu sei, você já deve ter professores que pegavam no seu pé quanto ao capricho com os seus materiais, quanto ao capricho com que você ia lá e fazia a sua letra, escrevia as respostas na prova. A mesma coisa vale para a sua redação. Parece uma grandíssima bobagem, mas faz sim bastante diferença você pensar que o examinador ele tem a sua redação e mais várias para corrigir ao longo de um dia, então ele já está meio cansado, né? É claro, isso não vai impedir que ele faça um excelente trabalho da mesma forma, mas é sempre bom a gente dar aquela facilitada na vida dele, certo? Então você vai pensar que é sempre importante caprichar no seu texto. Então, escreva ali com cuidado, com capricho. Preocupe-se em fazer uma letra legível. Lembre-se, sua letra não precisa ser bonita, não precisa ser fantástica. Você não precisa ficar perdendo tanto tempo assim para escrever, para deixar tudo bem bonitinho. Mas aquilo que você escreve precisa ser legível. Então a pessoa precisa ler e compreender tudo o que você escreveu sem maiores dificuldades, tudo bem? Não se preocupe também em seguir necessariamente um padrão de letra. Caso você seja uma pessoa que escreve sempre com letra cursiva, estando ela legível, beleza. Caso você goste de escrever com a tal letra bastão, problema nenhum também. E professora, se eu for aquele tipo de aluno que mistura uma letra com a outra, beleza, sem problema nenhum. Só preste atenção para deixar tudo legível. E é claro, no caso de você fazer essa mistura de letras ou escrever sempre com letra bastão, aquelas que são todas maiúsculas, se preocupe para deixar a primeira palavrinha ali, a primeira letra de um começo de frase, por exemplo, sempre um pouquinho maior que as demais. Isso vale também para os nomes próprios. Para que o examinador ele entenda que, de fato, você não está cometendo um erro, tá certo? Beleza? Bom, mas não é só isso, né? Quando a gente fala de apresentação e estética de um texto, estamos falando também sobre a importância de você evitar as tais rasuras. Não é legal sair rabiscando a sua prova, fazendo tudo aquilo, fica um horror, é difícil do examinador entender, você vai lá e risca de qualquer forma. Evite as rasuras sempre que possível. E caso você precise rasurar de fato, faz só um tracinho simples e escreve o correto do lado. Tudo bem? Bom, também é importante marcar bem o recuo dos parágrafos para o avaliador entender onde começa um parágrafo, onde ele termina, onde começa o outro e assim por diante. Respeitar as margens, então, se acabou a linha, você não vai continuar escrevendo. Passa para a próxima linha direitinho. E também não deixa aqueles espaços vazios, porque realmente é o ó e espaço na redação é um problema, você precisa saber se organizar. Além disso, é importante cuidar da proporção, o tamanho de cada parágrafo. Não faz sentido você fazer uma introdução com 20 linhas e ficar só com mais 10, por exemplo, para fazer o restante do texto. Então, cuida bastante disso, porque essa parte visual, ela chama a atenção do examinador mesmo antes de ele ler o que você escreveu. E claro, sempre coloque título na sua redação, caso o seu vestibular traga essa recomendação para você na prova.